Vamos para a aula de hoje. Então, a aula de hoje vai ser sobre potência, né? Potenciação, né? O número grande que você vê numa potência, ele é chamado de base, tá? Então, por exemplo, se você vê esse número aqui, o 4, que é o número grande, ele é conhecido como base. O número pequenininho que tem aqui em cima, nesse exemplo aqui, o 4, ele chama-se expoente, tá? Então você tem a base e o expoente. Você tem que gravar bem esses nomes são muito importantes, a gente vai usar muito eles, tá? Então é base e expoente. A solução de uma potência, de uma potenciação, é conhecida como potência, tá? Então você tem a base, você tem o expoente e você tem a potência. Você tem a base, você tem o expoente e você tem a potência. Nesse caso, a potência seria 16. Vamos agora resolver alguns exemplos aqui, né? Então eu tenho aqui, ó, 5 elevado a 3. Ou você fala 5 elevado a 3, ou você diz 5 elevado ao cubo. É muito difícil você ver ouvir, né? Elevado a 3. Geralmente você vai ouvir elevado ao cubo. O que significa 5 elevado ao cubo? Significa que o número 5 ele vai repetir a quantidade de vezes que está mandando aqui. Então, o meu 5 vai ter que repetir 3 vezes. Então, vamos lá. Igual. O 5 vai repetir 3 vezes. 1, 2, 3. E aí é conta de vezes, né? Então, vamos lá. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Acabou. Só isso. Vamos dar um exemplo aqui com um número inteiro, negativo. Ao quadrado. O que significa ao quadrado, né? O doisinho, né? Significa ao quadrado. Então, quando você vê o doisinho, você não fala menos 2 elevado a 2. Você fala menos 2 elevado ao quadrado. O que significa ao quadrado? Quer dizer que o meu menos 2 vai repetir 2 vezes. Mas observa, tem uma coisa muito importante aqui. Esse menos 2 está dentro do parênteses. Então, na verdade, quem está elevando ao quadrado não é o menos 2, é o parênteses. Então, todo o parênteses, tudo que está no parênteses vai ter que repetir 2 vezes. Então, vamos lá. Então, vai ficar menos 2 vezes menos 2. Vamos resolver isso aqui. 2 vezes 2, 4. E aí vem a regra de sinal. Menos com menos, mais, né? Então a resposta de menos 2 elevado ao quadrado é mais 4. Esse mais não precisa, tá? Você pode deixar sem o mais, tá? Então a resposta seria 4. Observa, aqui tem parênteses. No exemplo de baixo, não tem o parênteses, então não é a mesma coisa, tá? Nesse caso, quem está elevado ao quadrado não é o menos 2. Quem está elevado ao quadrado é apenas o número 2. Então, só o 2, tá? Só o 2 que está elevado ao quadrado. Então, vamos lá, ó. O menos você copia uma vez só, que ele já está aqui, então vai repetir uma vez só. E o 2 está ao quadrado. Então, o número 2 eu vou repetir 2 vezes. Aí eu faço a regra, o conta de vezes, normal. 2 vezes 2, 4. Menos, não tem sinal, menos com mais, né? Que não tem sinal é mais. Menos com mais, menos, tá? Então a resposta aqui é menos 4. Observa que as respostas são respostas diferentes. Parece, mas não é a mesma coisa. É por isso que eu vou fixar muito, cobrar muito de vocês quando tiver parênteses e quando não tiver parênteses. Se uma conta tiver parênteses e você não colocar, é provável que você acabe errando, tá? Então tome cuidado com os parênteses, eles são muito importantes. Não é aleatório. Agora aqui, ó, meio, né, uma fração, então potência pode ser feita com fração também, com decimal, com qualquer tipo de número. Então, nesse caso, eu tenho meio elevado ao cubo, né? Ao cubo quer dizer que vai repetir 3 vezes. Então, vamos lá. Meio vezes meio vezes meio. Vamos lá resolver, então.
Multiplicação de fração, né? A gente não pode esquecer, de cima multiplica o de cima, de baixo multiplica o de baixo. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. Embaixo. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Acabou. Então a resposta é 1/8, né? E se a fração for negativa? Não muda nada, é a mesma coisa. Tudo que está dentro do parênteses, juntamente com o parênteses nesse caso, vai repetir 2 vezes porque está ao quadrado. Então vamos lá então. Menos 3/5 vai repetir 2 vezes. Tá? Repetir 2 vezes. O que eu faço agora? De cima multiplico de cima, de baixo multiplico de baixo. Então vamos lá. 3 vezes 3, 9. 5 vezes 5, 25. E menos com menos é mais. Lembrando que o mais não precisa copiar, tá? Então aqui até agora foi expoentes, né, os numerozinhos pequenininhos, foram números naturais. E naturais, né, lembrando, é de 0 até o infinito. 0, 1, 2, 3 até o infinito. Porém, e se o expoente for um número negativo? E aí o que acontece, né? O negativo é um pouquinho diferente, tá? Então vamos lá, ó. Negativo, como é que funciona? Sempre que aqui for negativo, tá? Sempre que o expoente for negativo, quer dizer que você vai ter que inverter as bases. O que é inverter a base, né? Quer dizer que o número que está em cima vai ter que descer e o que estiver embaixo vai ter que subir. Ah, professor, mas nesse aqui não tem nada embaixo, né? Tem sim, né? A gente não pode esquecer que embaixo de qualquer número natural, qualquer número inteiro, né? Embaixo de qualquer um deles está o número 1, tá? Então, o que vai acontecer aqui? Esse 1 vai subir, né? Porque aqui é negativo. E o 5 vai ter que descer. Então, o 1 vai subir e o 5 vai ter que descer, né? Aqui era negativo. Quando você faz a operação de inversão, esse sinal de menos some. Com quem estava o 2? O 2 estava com 5, então o 2 permanece com 5. Só que esse sinal de menos, ele não vai existir mais. Né? Então aqui embaixo está 5 ao quadrado, o 1 não vai fazer nada com ele, só vai repetir. E embaixo 5 ao quadrado, quer dizer que o número 5 vai repetir 2 vezes. 5 vezes 5, 25. Então vai ficar 1 sobre 25. Acabou. Não é tão difícil, né? É uma coisa simples. Matemática é simples, né? Então vamos lá, esse aqui agora, ó. Ah, professor, isso aqui for negativo e aqui é negativo, faz regrinha de sinal, menos com menos mais? Não, não pode fazer regrinha de sinal de expoente base, tá? Vamos aplicar a regrinha de cima, né? Qual é a regrinha de cima? Se aqui for negativo, se o expoente for negativo, eu vou ter que inverter as bases. Inverter as bases novamente. O que é inverter as bases? O que está embaixo sobe, o que está em cima desce. E aqui é negativo, continua sendo negativo. Como estava tudo dentro do parênteses, né? Então eu copio o parênteses. E esse 3, ele é do parênteses, então ele continua sendo do parênteses. Lembrando, no momento que você inverter as bases, o sinal de menos some. Igual ao cubo. O que significa ao cubo? Quer dizer que o número vai repetir 3 vezes. 1, 2, 3. E aí eu faço o normal. Multiplicação de fração, né? O de cima multiplica o de cima e o de baixo multiplica o de baixo. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Sobre 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Regrinha de sinal. Menos com menos é mais. E mais com menos é menos. De novo. Menos com menos é mais. E mais com menos é menos. Tanto faz você colocar o menos no 27 ou você colocar o menos na frente da fração. Agora aqui do ladinho aqui. Vamos separar aqui rapidinho. Aqui do lado, né? Eu tenho 105 elevado a 1, né? Então tem uma propriedade que diz o seguinte. Anotem aí no caderno, tá?
Qualquer número elevado a 1, qualquer número elevado a 1 é ele mesmo, tá? Então, se você vê 1, vai copiar a mesma coisa. Segunda propriedade aqui importante. Qualquer coisa elevado a zero, exceto o zero, exceto quer dizer que não pode ser o zero, é 1. Qualquer coisa elevada a zero, sem ser o zero, é 1. Por que o zero elevado a zero não é 1? É um motivo avançado, né? A gente não precisa, não é importante nesse momento para a gente, tá? Então eu não irei explicar, porque não é algo pertinente o que a gente vai aprender e o que vai cair nas provas, tá? Então qualquer coisa elevada a zero é 1. Uma coisa muito importante, né? Que eu não falei antes, né? Na potência. Às vezes caem exercícios desse tipo aqui, ó. Assim, facinho. Assim, facinho. Mas às vezes cai assim também, ó. Né? Então, o que acontece, né? Então, vamos fazer aqui primeiro que é o mais simples, depois a gente faz o mais difícil. Então, pelo o mais simples, né? Ao quadrado quer dizer, né? Que vai repetir, o menos 1 ao quadrado, quer dizer que o menos 1 vai repetir 2 vezes. Tá? Então, menos 1 vai repetir 2 vezes. 1 vezes 1 é 1. Menos com menos é mais. Embaixo, menos 1 elevado a 3. Menos 1, menos 1, menos 1. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. Menos com menos é mais. E mais com menos é menos. Então, tem uma propriedade que diz o seguinte, tá? Qualquer base negativa elevada a um expoente par, resultado positivo. Tá? O que quer dizer isso aqui então? Então, se a base for negativa e aqui for o número par, qualquer que seja a base, se ela for negativa e aqui for o número par, 2, 4, 6, 8, 10, 12, por aí vai, qualquer que seja a base, se ela for negativa e o expoente for o número par, a resposta sempre, sempre, sempre vai ser um número positivo. Então, nesse caso, menos 2 elevado a 2, eu sei que menos 1 elevado a 2, eu sei que 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1 vezes 1, então a resposta vai ser 1. E como aqui é um número par, a resposta vai ser um número positivo. Quer ver aqui do lado? Ó, aqui embaixo. Aqui embaixo está assim, né? Menos 1 elevado a 2.434, né? Menos 1 vai repetir 2.434 vezes. Então vai ficar menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, 2.434 vezes. Vamos fazer um só, né? Um vai repetir essa quantidade de vezes. Então vamos lá. 1 vezes 1, 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 então a resposta vai ser 1. Sinal. Aí eu olho aqui o meu expoente. 2.434 termina em 4. 4 é número par, né? Então lembrando, número par são números que terminam em 0, 2, 4, 6 e 8. Então, como termina em 4, quer dizer que é um número par. Ou seja, a minha resposta aqui, a base negativa, a minha resposta vai ser o número positivo. Agora, qualquer número, né? A outra regrinha. Qualquer base, né? Negativa. Vamos repetir, não. Vamos por assim. Elevada a um expoente ímpar. Resultado negativo.
negativo. O que é ímpar, né? Números terminados em 1, 3, 5, 7 e 9. Tá? Então, se terminar em 1, 3, 5, 7, 9, é um número ímpar, né? Então, qualquer a base, se a base for negativa, qualquer base negativa, se ela for elevada a um número ímpar, a resposta vai ser negativa. Então, aqui a gente teve um exemplo, né? Que menos 1 elevado a 3 vai dar 1, que 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 é 1. E como aqui é um número é ímpar, a resposta foi um número negativo. A mesma coisa aqui em cima. Menos 1 elevado a 10.005. Quer dizer que o menos 1 vai repetir 10.005 vezes. A gente não vai copiar, né? Menos 1 vezes menos 1, dá pra fazer de cabeça, né? Menos 1 vezes menos 1 vezes 1, 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 1 vezes 1. Sinal. Aqui é um número ímpar, resposta negativa. Tá? Só isso por enquanto.